Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra, privilégio poder estar aqui. Irmão, não existe privilégio maior do que ministrar a palavra do Senhor. Semana passada, nosso pastor me deu a honra de ministrar manhã e noite, overdose de pastor Isaías. E aí ele falou, você vai ministrar domingo de novo? Eu falei, vou, pastor, se eu deixar, eu quero, porque é o dia do meu aniversário. E hoje Deus tem me concedido um grande presente, hoje à noite. Aqui eu já batizei o Gabriel, eu falo isso sempre, irmão, nós somos a nossa história. Batizei o Gabriel quando o batistério ainda era lá em cima, água geladinha. Batizei a Daniela aqui no batistério embaixo. E hoje à noite, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus, vou batizar a Júlia, nossa caçula. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Isso aí é grande presente. Já está aí o slidezinho, Nós estamos iniciando uma revista sobre família. Coloquei aí na abertura dos meus slides algumas fotos da nossa família. Família é um presente de Deus, irmão. Eu quero até agradecer também hoje aqui, um evento tão maravilhoso, poder batizar, participar do batismo, ver nossos filhos descendo as águas, que eu fui buscar minha mãe ontem. Minha mãe mora lá em Minas. Fica de pé aí, mãe, um pouquinho. Quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por tudo que a senhora me ensinou. Está guardado no meu coração, na minha mente. E Deus é maravilhoso. Irmão, é 5.3 turbinado. 5.3, você ouviu falar? Você lembra? Quem aí lembra do Herbie? Lembra do Herbie, irmão? Quem? Só alguns vão entender aí quem lembra do Herbie, o Fusquinha turbinado, que não perdia nenhuma corrida. É desse jeito aí que a gente vai vencendo as batalhas de cada dia. Deixa eu ver se esse negócio aqui vai funcionar. Funcionou? Não, funcionou nada. Então, deixa ele quieto. Felipe, bota para mim, por favor, antes, vai direto lá numa indicação de leitura, a segunda indicação de leitura. Passa aí para mim, você vai encontrar. Você já tem sua revista? A nova? Quem já tem? Levanta aí, por favor. Olha, muita gente com a revista, tá? É a outra, Felipe, é a outra. Passa mais um slide. Isso. Quem ainda não tem, se você quiser, você pode adquirir sua revista agora. E junto com essa revista, nós temos uma indicação de leitura. É um livro de aprofundamento, é o livro da doutora Ilma Cunha. É esse que está aí na tela. Está vendo? Lugar de refúgio ou campo de batalha, família. Se você quiser, você pode adquirir a sua revista junto com o livro. O livro custa R$40, a revista custa 10 de aluno, 14 de professor. E o pastor Silas mandou um áudio para nós lá no grupo dos pastores, podendo parcelar isso em 4 vezes. Então, se você quer adquirir a sua revista ou a revista com o livro, levanta a sua mão assim, um obreiro vai levar até você, tem gente aqui. Por favor, os obreiros aí que estão atentos. Eu vi que muita gente da igreja já está com a revista, graças a Deus. Mas quem ainda não está, você tem a chance de adquirir apenas a revista, ou, se você assim desejar, a revista mais o livro de apoio. Tá? Esse livro é excelente, um livro maravilhoso, um livro que vai realmente te abençoar, que vai te ajudar. Então, é só você levantar sua mão, um obreiro vai levar até você. A revista de aluno é 10, a de professor é 14. A de professor tem alguns conteúdos a mais que a revista de aluno não tem. E o livro de apoio, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, da doutora Ilma Cunha, você pode adquirir também e ainda pode parcelar em até 4 vezes os 2, tá bom? Nossa primeira revista fala de família, um tema maravilhoso. Eu sempre deixo à disposição meus slides. Pode voltar, Felipe, lá para o início, tá? Quem quiser, muitos irmãos me pediram na aula passada. Quem desejar os slides dessa aula pode me pedir, tá? Pelo WhatsApp, eu te mando ele em PDF, para você poder estudar mais um pouco. E o nosso texto bíblico básico está em Gênesis 2, 18 a 24. A revista fala sobre família e a lição de hoje fala sobre casamento, lugar em que tudo começa. Se você tem a sua revista, abra. Se você não tem ainda, peça aí a um obreiro ou pegue a sua Bíblia, Gênesis 2,
18 a 24. Diz assim o texto: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Diga amém. Vamos ler todos juntos o texto áureo que se encontra em Hebreus 13, 4. 1, 2, 3, vamos lá? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Amém. Glória a Deus. Os objetivos da nossa lição, da nossa aula de hoje, na revista do professor você encontra, na revista do aluno não tem. Conhecer a origem e a formação da família, de acordo com o livro de Gênesis. Compreender que Deus formou a mulher para ser fonte de bênçãos, formou a família para ser fonte de bênçãos às suas criaturas. Identificar as características fundamentais do casamento à luz das Escrituras. Eu sempre gosto de manusear a lição e observar a estrutura dos tópicos e subtópicos. Então, no primeiro tópico, abre aí a sua revista, dá uma olhadinha, os males da solidão e as respostas do Éden. Os subtópicos são Adão e a convivência com os animais, a declaração divina a respeito da solidão, e Eva, a resposta de Deus para Adão. O segundo tópico, a formação da família mediante o casamento. Os subtópicos são definindo o termo casamento e Adão e Eva, o exemplo do primeiro casal. O terceiro tópico, características do primeiro casamento. Os subtópicos são padrão da monogamia, o padrão da heterossexualidade e o padrão da indissolubilidade. Então, essa é a estrutura da nossa lição de hoje, os tópicos que nós vamos estudar. Eu gostaria de fazer uma indicação de leitura para vocês. O livro Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. O autor desse livro é o pastor Luciano Subirá. É um livro que abençoa muito a minha vida. Você encontra esse livro em diversas livrarias virtuais. Você pode comprar tanto como e-book, como livro impresso, e ele vai chegar na sua casa. É uma leitura que eu indico que você faça acerca de família, tá? Eu já li esse livro aí umas 2 ou 3 vezes, e sempre que eu vou falar sobre família, eu volto nele e busco mais alguma informação. É um livro bem didático, um livro aprofundado, vai realmente te ajudar. A outra indicação é o livro Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, da doutora Ilma Cunha. É o livro de apoio desse trimestre, tá? Está aí à disposição, já falei dele. Sem leitura, irmãos, a gente não aprende. A leitura é o primeiro degrau da escada do conhecimento. Você precisa ler, por isso que a gente fala sempre, leia a Bíblia, né? Você lendo a Bíblia, você está aprendendo a Bíblia. É claro que você, na leitura, alcança um determinado nível de conhecimento. Para você ir além desse nível, você precisa estudar, não apenas ler. E aí eu quero te indicar 2 cursos maravilhosos.
para você fazer. O primeiro é Detox, Relacionamentos Saudáveis. Esse curso é do doutor Cléo Holanda, pastor Cléo Holanda, já ministrou várias vezes aqui, tem diversos livros publicados também pela editora Central Gospel. É um curso da Faculdade Vitória em Cristo. Ele fala sobre a dinâmica da vida sentimental, ele fala de dependência emocional, relacionamento abusivo, autoestima, perdão e habilidades sociais. Pastor, qual a diferença do livro para um curso? O livro, você faz a leitura, né? Você está ali na sua leitura, é importantíssimo, tem um aprendizado, mas quando você faz um curso, você vai além da leitura, porque você tem um professor que estudou mais do que você aquela área, que tem conhecimento, que tem didática e que pode te ajudar. Então, esse curso de relacionamentos saudáveis vai ajudar você no seu casamento, namoro, noivado, na sua vida familiar de modo geral. Certamente esse curso vai te abençoar. E o outro é da esposa do Dr. Cléo, que é a doutora Rafaela Holanda. Os dois são psicólogos, né? Os dois gravaram esses cursos aqui na Faculdade Vitória em Cristo. O curso da doutora Rafaela é Escola de Pais. Ela fala sobre o nosso legado como pais, criando vínculos com os filhos, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, por que seu filho se comporta bem ou mal, comunicação eficaz promove boa educação, ajude seu filho a praticar o bom comportamento, principais técnicas para parar o mau comportamento, limites, sim ou não, intervenções para problemas de comportamento e frases que não deveriam ser ditas pelos pais para os filhos. Então, também te indico esse curso, tá? Os dois estão lá na plataforma da faculdade, é só você acessar o faculdadevitoriaemcristo.org. Tem um módulo grátis, todos os nossos cursos têm um módulo grátis, e você pode ser abençoado adquirindo um desses cursos, tá? Nossa introdução, eu quero falar alguns temas importantes para que a gente possa refletir sobre família. Primeiro é que família é projeto de Deus. Salmo 68:6 diz: Deus faz com que o solitário viva, more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. O Salmo 113:9 diz que Deus faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, diga glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que família é um projeto de Deus. Deus criou a família, Deus instituiu a família. Não é à toa que o inimigo, que Satanás, tenta a todo custo destruir a família. Ele sabe que destruindo a família, ele está causando um estrago de longa duração na vida de uma pessoa. Mas entenda isso, que família é um projeto de Deus. Deus projetou a família. A família é a primeira instituição criada por Deus. Gênesis 2, 24 e 25. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa construção, esse estabelecimento, essa instituição que Deus faz, notem que ela antecede a igreja. A família é uma instituição que foi criada lá no Éden, no início de tudo, quando Deus estabelece a criação, quando Deus coloca o homem sobre a terra, ele já desenvolve a família. Então a gente precisa compreender a importância da família para as nossas vidas. A gente não pode deixar a família em segundo plano. A família, ela precisa de uma atenção muito especial da nossa parte. Outra coisa que eu quero dizer para você é que a bênção de Deus está sobre a família. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse livro que eu citei do pastor Luciano Subirá, O Propósito da Família, tem um capítulo em que ele trabalha exatamente esse conceito acerca da bênção de Deus sobre a família. Toda vez que Deus quer abençoar uma pessoa, ele abençoa a sua família.
Esse texto que nós lemos aqui, que se refere a Abraão, Deus estabelece, por meio de Abraão, a sua bênção a todas as famílias da terra. E aí eu já quero aproveitar essa oportunidade e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família. A bênção de Deus está sobre você e sobre a sua família. É Deus quem guarda, é Deus quem cuida, é Deus que te dá vitória nos seus relacionamentos. Aleluia. Eu também quero te falar, ainda nessa introdução, que a família precisa ser cuidada. 1 Timóteo 5,8, porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem, do que os incrédulos. Então a família precisa de atenção, a família precisa de cuidado, a família precisa ser tratada com prioridade. Nosso pastor já falou aqui, né? A sua família é a sua prioridade. Existe uma hierarquia que nós jamais podemos esquecer. No topo da pirâmide de importância, de prioridade, sempre estará o nosso Deus, o nosso relacionamento pessoal, o nosso devocional, a nossa vida com Deus sempre estará em primeiro lugar. Deus não aceita o segundo lugar. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Se nós estamos aqui é porque Ele assim nos deu vida, nos deu saúde e nos permitiu estar. Então a Ele a glória, o louvor, a adoração, a prioridade da nossa vida em todo o tempo sempre será para o nosso Deus. Em segundo lugar, algumas pessoas acham que a prioridade está para a igreja e não está. Em segundo lugar, na hierarquia das prioridades da nossa vida vem a nossa família. A nossa família precisa ser prioridade. E dentro da família, para aqueles que são casados, a prioridade é o seu cônjuge, não são os seus filhos. Dentro de famílias, muitas vezes, quando essa prioridade se inverte, acontecem problemas e aí surgem os gabinetes. Então, nós precisamos entender as prioridades. Depois da família, a prioridade que vem é o seu trabalho. Você precisa sustentar a sua casa, você precisa gerar recursos para que você possa ter uma vida estável, uma vida feliz. Nós não amamos o dinheiro para nós é um servo, mas precisamos ter o entendimento de que enquanto estamos neste mundo, como o nosso pastor sempre fala, o dinheiro por tudo responde. Então é necessário gerar recursos, é necessário trabalhar para que a sua família então possa estar bem. Depois dessa estrutura, Deus, família, trabalho, e aí sim nós temos a igreja como prioridade na nossa vida. E depois, o nosso ministério. Então não posso inverter colocando o ministério acima da família ou o ministério acima da igreja. É necessário seguir, respeitar essas prioridades. Respeitando isso, pode ter certeza que você será plenamente feliz e abençoado. Amém? Primeiro tópico da revista fala sobre os males da solidão e as respostas do Éden. O texto começa nos mostrando, o tópico 1.1 fala de Adão e a convivência com os animais. Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora, uma adjutora, como nós lemos na versão da revista, alguém que estivesse com ele. Ou seja, Deus percebeu que Adão estava só, que Adão estava sozinho. Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. A criação do homem foi completamente distinta de todo o restante da criação. Como que Deus cria todas as coisas? Esse povo aqui é bom. Como é que é? Com a palavra. Haja e ouve, haja e ouve. Só que quando chega na vez do homem, Deus não diz haja o homem. Deus reúne a trindade, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E diz que Deus pega do pó da terra, ou seja, há uma ligação do homem com a terra, forma ali um boneco de barro e sopra nas suas narinas o fôlego da vida, ou seja, aquilo que nos deixa vivo, aquilo que nos traz vida, veio diretamente de Deus para nós. Você pode dizer amém?
a vida que está em nós é a vida de Deus. Então há uma criação diferenciada. Quando Deus cria os animais, automaticamente Ele cria macho e fêmea. Mas quando Ele cria o homem, Ele cria apenas o homem. E o homem começa a trabalhar. O homem começa a dar nome aos animais. O homem já está em movimento sobre a terra, cumprindo a missão que Deus lhe deu. E a Bíblia diz que Deus então verifica que não é bom que o homem esteja só. E a grande verdade, irmão, vamos combinar? Nós homens, sozinhos, na terra, já imaginou? Tem misericórdia, Senhor? Glória a Deus, porque o nosso Deus é sábio, maravilhoso, poderoso e atentou para a necessidade de criar alguém para estar conosco. Então, a lição nos traz uma visão importante acerca dessa solidão do homem. Se você ler o texto bíblico que está aí, você vai perceber que é exatamente isso que eu estou te ensinando. A criação do homem, ela foi feita de uma forma elevada, mas Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. E Deus então age. Deus então percebe isso. Olha o 1.2, a declaração divina a respeito da solidão do homem. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu botei 3 versões, não é bom que o homem esteja sozinho. E NTLH, não é bom que o homem viva sozinho. Ou seja, Deus estabeleceu para o homem uma família. Deus criou para o homem uma ajudadora. 1.3, Eva, a resposta de Deus para Adão. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, farei alguém que o ajude e o complete, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Nós não precisamos estar sozinhos. Deus preparou para nós uma companheira, um companheiro. Deus estabeleceu a família sobre a terra. É isso que nós aprendemos aqui nesta lição. Eu vou falar algo que eu tenho declarado aqui, tenho ficado muito feliz acerca dos jovens, né? Temos visto aqui os jovens noivando, orando por noivado, e eu tenho profetizado sobre essa geração, que Deus vai trazer casamentos sobre esta igreja, que os jovens vão se casar, porque hoje, irmão, há um negócio aí na sociedade, né, de que as pessoas não querem mais relacionamento, as pessoas não querem mais compromisso, né, a pós-modernidade com os seus relacionamentos fluidos. As pessoas não querem mais estabelecer uma união sólida, duradoura. E aí usam até a Bíblia, sabia? Alguns já vieram trazer alguns textos para mim. Olha esse texto de Mateus 19, 10 a 12. Os discípulos de Jesus disseram, se é essa a condição do homem em relação à mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder, que aceite isso. Diga misericórdia. É palavra de Deus, irmão. Foi Jesus quem falou. Agora, entendamos o contexto dessa palavra. Jesus estava respondendo aos fariseus acerca do divórcio. Mateus capítulo 19 trata do divórcio. E Jesus estava dizendo para eles, olha, não foi assim desde o princípio, porque eles perguntaram, mas Moisés deixou da carta de divórcio, deixou separar da mulher, e eles perguntam, é permitido separar da mulher por qualquer motivo? E aí Jesus diz que não foi assim desde o princípio, que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí eles respondem então, se é assim, é melhor não casar. E aí Jesus dá essa resposta para eles. É certo, pelo texto, e eu entendo, que alguns nascem eunucos. O que significa isso? São pessoas que nascem sem o interesse pelo sexo oposto, que nascem sem o desejo de estabelecer um casamento, e é certo que no casamento há uma necessidade de um
suprir a carência afetiva e sexual do seu cônjuge. O texto diz que alguns foram feitos eunucos por outros. Isso era uma prática dos impérios para tomar conta dos seus haréns. Os reis, os imperadores, castravam os homens para que eles não tivessem relações sexuais com as suas mulheres e concubinas. Nós temos isso na história de uma forma bem simples, bem objetiva, bem fácil de entender. E outros, a si mesmo, se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Então, existe uma realidade assim? Existe. Porém, entendam que essa é uma palavra de exceção. Não é a regra. A regra que Deus estabeleceu para o homem é que ele se case e constitua uma família. Você pode dizer amém por isso? Outros também me trazem o argumento do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios 7, de 6 a 9. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Esse é um outro texto que muitos trazem como argumento em relação a não se casar nos dias de hoje. Paulo, segundo a maioria dos teólogos, ele, no momento em que estava realizando a obra de Deus, ele se encontrava sozinho. E é claro que sim, porque no texto ele afirma isso. Alguns discordam se ele era casado, se ele havia sido casado e se separado, se ele era viúvo ou se ele nunca havia casado. Há uma discussão sobre isso. Muitos argumentam que, pela posição que ele ocupava dentro do partido dos fariseus, ele obrigatoriamente deveria ter sido casado e provavelmente ele era viúvo. Essa é uma concessão a que se chega dentro das diversas análises, porque não se tem uma resposta objetiva sobre isso. Mas eu queria que você entendesse aqui o que Paulo diz nesse texto. Primeiro, eu já marquei para você que ele é bem claro e diz: digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Então, Paulo faz uma análise da sua própria vida e do seu contexto. Qual o contexto que Paulo vivia, pastor? Paulo vivia no contexto do Império Romano, da perseguição da igreja. Então, Paulo foi alguém que se colocou à disposição do Evangelho de uma forma total. E dentro dessa entrega total de Paulo, e dentro também da realidade, dentro do que ele vivia, Paulo se propõe a não ter um casamento, viver do jeito que ele estava, sozinho, para que pudesse realizar a obra de Deus. Mas eu volto a dizer para vocês a importância de entender esse contexto, E ele termina aqui nesse texto dizendo: se não podem conter-se, casem-se, porque nem a todas as pessoas foi dado essa condição de se manter numa vida sem nenhum relacionamento sexual. E nós sabemos que o relacionamento sexual só é permitido dentro do casamento. Quando nós olhamos para o mundo, as pessoas hoje vivem uma vida sexual liberal, totalmente liberada. As pessoas se relacionam sexualmente sem nenhum compromisso, mas isso não vale para a igreja. Na igreja nós estamos debaixo da palavra do Senhor, nós vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, e aqui o casamento é a porta que libera o relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Então, eu queria que você entendesse isso, essa permissão, essa concessão, esse posicionamento de Paulo em relação ao casamento, para que você não tomasse isso como regra. Mais uma vez, se trata de uma exceção. A regra que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher, é a constituição da família por meio do casamento. E aí eu vou para o tópico 2, definindo o termo casamento. E esse está na revista.
eu peguei o texto da revista, olha aí para ele, por favor, deixa eu ver onde está, cadê? Entende-se, está aqui, ó, segundo parágrafo do 2.1, entende-se por casamento, no entanto, a união estabelecida entre duas pessoas, com aval legal firmado em contrato religioso e ou social, que demanda, acima de tudo, uma relação profunda de intimidade entre um homem e uma mulher. Então, casamento, por que eu peguei essa definição para nós? Porque muitas pessoas já me procuraram, inclusive, alegando o seguinte: não, a gente já vive junto há 20 anos, não é necessário casar. E esse é um grande erro, porque o casamento, ele tanto tem uma base legal, dentro da sociedade, como ele também tem uma base sentimental e emocional, ele tem uma base física e ele tem uma base espiritual. Então, no casamento, quando duas pessoas se unem em casamento, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. E alguns também acham que isso se refere apenas ao ato sexual, à parte física. Não. Quando duas pessoas se casam, há uma união total entre elas. Há uma união física, e aí a Bíblia é clara, né? O homem deve cumprir as suas obrigações, assim como a mulher também deve cumprir as suas obrigações para com o seu cônjuge. Há uma união emocional e sentimental. O casamento precisa prover esse relacionamento afetivo, porque todos nós temos alma, todos nós temos emoções, todos nós temos sentimentos e precisamos nos sentir amados. O casamento provê isso entre um homem e uma mulher, né? É a provisão sentimental, emocional. O casamento também é uma união financeira, e esse é um ponto interessante de se tratar, porque eu também já encontrei pessoas que acham que o meu dinheiro é meu e o dinheiro dele ou dela é dele ou dela. E aí eu fico pensando, mas será que uma só carne é essa, em que cada um... Uma vez eu e Leila estávamos no mercado, eu fiquei até impressionado, porque a mulher ia na frente com o seu carrinho de compras, e o marido ia atrás com o carrinho de compras dele. Eu falei, se for assim lá em casa, já pensou? Vão ser 5 carrinhos de compra, cada um com o seu. Então, é para a gente... E quando chegou no caixa, eu fiquei olhando, ela passou e pagou as coisas dela, ele passou e pagou as coisas dele. Eu fiquei pensando, mas que estrutura familiar é essa? Porque quando um casamento é feito, irmão, não é mais uma pessoa, os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. E isso acontece, inclusive, na relação espiritual. O casamento é algo tão tremendo que ele é comparado na Bíblia com a relação entre Cristo e a sua noiva e a sua esposa. Há uma integração total entre o homem e a mulher. E o apóstolo Paulo chega a dizer que isso é um mistério. Então é importante entendermos o que é verdadeiramente o casamento. É uma união sentimental, emocional, é uma união física, é uma união financeira, é uma união legal e é também uma união espiritual. É uma união em todos os aspectos. E a gente precisa viver essa união de forma integral em todas as áreas da nossa vida e em todos os tempos da nossa vida. Porque quando nós fazemos os nossos votos, às vezes, quando eu faço um casamento, eu converso com os noivos e eu falo para eles assim, olha, os votos que nós fazemos, eles não são apenas um ritual. Eles não são apenas um momento em que durante o casamento você vai falar alguma coisa. Não. Os votos precisam ser uma realidade na nossa vida. Os votos são uma promessa. E muitas vezes, né, na maioria dos votos, nós falamos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, em todos os tempos da nossa vida. Quando somos novos ou quando vamos ficando mais velhos também, né? O casamento, ele é para a vida toda. Amém? Ainda no tópico 2, Adão e Eva, o exemplo do primeiro casal. Então o Senhor
Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. É exatamente o que eu acabei de explicar, exatamente o que eu acabei de falar, a união que existe entre um homem e uma mulher. Os dois se tornam uma só carne e precisam viver esse casamento de forma integral. Ainda nesse tópico, o exemplo do primeiro casal: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui tem alguns princípios importantíssimos para nós. Primeiro, o princípio da intimidade, né? Eu lembro da época em que eu era aluno de escola dominical aqui. Então, irmão, isso já tem muitos e muitos anos, né? E o professor falava sobre o relacionamento íntimo de pessoas do início do tempo da igreja, que o casal se relacionava, mas o homem não podia ver o corpo da mulher, e aí pegava um lençol, e no lençol fazia um furinho. Eu lembro disso ainda, irmão. Isso é bíblico? Claro que não, irmão. Está aqui, ó. Os dois estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, princípio da intimidade. O casal precisa ter essa intimidade, né? O casal precisa ter os seus momentos de relacionamento íntimo, em que vão se amar, em que vão, né, aproveitar a vida. Provérbio diz: goza a vida com a mulher da tua mocidade, ou seja, seja feliz com a mulher que Deus te deu. Então esse é um princípio. O outro princípio que está aqui é: deixará o homem seu pai e sua mãe, ou seja, quando se inicia uma nova família, há uma ruptura, há um novo início. Uma família é uma célula, ela tem unidade. Ah, eu vou abandonar meus pais? Claro que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Só que quando começa uma nova família por meio do casamento, não pode haver mais uma intromissão, não pode haver mais uma mescla dessa família com a família de origem. É uma nova família, é um novo tempo, são novas regras, novos entendimentos. Eu digo isso, irmãos, porque eu recebo, né, eu como os pastores, pastor Ciro, pastor José, nós recebemos em muitos gabinetes problemas de relacionamentos familiares, de pessoas que reclamam dos pais do cônjuge, seja homem ou seja mulher. Não, mas ele ainda não conseguiu se desvencilhar, se separar, não cortou o cordão umbilical. Essa é uma frase que a gente ouve direto, né? Então, está ali, ó, já tem idade, já tem vida, já tem seu trabalho, já tem a sua estrutura, e ainda não entendeu. Então, a gente precisa compreender que uma das premissas do casamento, um dos princípios do casamento, e nós encontramos isso diretamente aqui na palavra de Deus, é um relacionamento de um homem com uma mulher. Honra teu pai e a tua mãe, né? Eu dei aqui, ó, fui lá em Minas, peguei minha mãe, ela está aqui, vai participar, mas ela tem a vida dela, e a partir do momento que eu casei, eu e Leila tivemos a nossa vida, e foi assim muito interessante, porque nós passamos a morar longe dos nossos familiares, né? Eu cresci lá perto da Penha, em Braz de Pina, a Leila veio lá de Caxias, e eu comprei um apartamento de Jacarepaguá, então a gente tinha que se virar, era eu e ela, para resolver os nossos problemas, para cuidar dos nossos filhos, porque hoje também tem um negócio, né? A pessoa tem o filho, e aí quem cria o filho não é o casal, é o avô, é a avó, quando na verdade ali já deveria estar descansando, curtindo,
ganha a responsabilidade de criar filhos novamente. Então, são questões do nosso tempo que precisamos estar atentos, porque todas as vezes que saímos daquilo que Deus estabeleceu, abrimos a porta para problemas na nossa vida. E pode ter certeza, irmão, se não seguir aquilo que a Bíblia diz, se não seguir os princípios, nós vamos ter que consertar depois, porque os problemas vão aparecer. Então, para a nossa vida é muito importante compreender tudo isso. Terceiro tópico fala sobre as características do primeiro casamento. O 3.1 fala sobre o padrão da monogamia. E eu acrescentei a fidelidade ao cônjuge. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne, serão os dois numa carne. Aí vem o texto que eu tinha dito, ó, grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 5, 31 a 33. Ou seja, a relação que Deus estabeleceu é uma relação monogâmica. É o homem com a sua mulher. Ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. É necessário entender isso. Hoje a sociedade tem tentado destruir totalmente esse relacionamento criado por Deus. Casamentos nem são praticados mais, né? As pessoas simplesmente se juntam e passam a viver juntas, e acham que estão casadas, e se não gostar de alguma coisa, separa e passa para outra. O padrão que Deus estabeleceu é um padrão monogâmico, é um homem para uma mulher a vida toda. E eu acho interessante esse versículo 32, que ele diz, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O nosso casamento é um reflexo do casamento de Cristo com a igreja. E como é que se dá o relacionamento de Cristo com a igreja? A Bíblia também ensina. A mulher precisa se sujeitar ao marido, como a igreja se sujeita à igreja. Como a igreja se sujeita a Cristo. É a submissão da mulher. O que é essa submissão? Estar debaixo da mesma missão. Não se trata de humilhação, se trata de entendimento da missão daquela família na terra. O homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que amor foi esse? Amor sacrificial a ponto de dar a sua vida por ela. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Quando vivemos esse padrão, a bênção de Deus está sobre nós. E nós refletimos essa união de Cristo com a igreja. Cada família representa a união de Cristo com a igreja, ou seja, cada família é uma mini igreja na terra. Onde você estiver, onde você mora, todos aqueles que estão à sua volta precisam ver Cristo e a igreja na sua casa, no seu relacionamento, precisam ver o amor de Deus, precisam ver a submissão da igreja, precisam ver o relacionamento que Deus traçou para nós na terra. Está entendendo isso? E aí você se torna uma porta de salvação para muitas pessoas. O segundo subtópico, 3.2, fala do padrão da heterossexualidade. Diz que Deus criou homem e mulher, e disse, frutificai e enchei a terra. Mais uma vez nós temos visto uma luta intensa social, temos vivido isso, é só você estar antenado. Hoje a questão do casamento homossexual é uma pauta de discussão intensa, e eu acho até interessante pensar sobre isso, porque os heterossexuais não querem se casar, e os homossexuais querem se casar. É a completa inversão de valores. Os homossexuais estão aí lutando para que o casamento seja autorizado. A união estável já foi autorizada.
Então, essa é uma questão que nós precisamos colocar debaixo das nossas orações, porque uma forma de destruir a família é deturpá-la. Mudando o conceito de família, deturpando o conceito de família, está se destruindo a família. Porque Deus estabeleceu uma regra para a família. É um padrão monogâmico, é um padrão de indissolubilidade e é um padrão de heterossexualidade. É um homem e uma mulher que constituem a família. E a gente agora já até usa o termo família tradicional, né, para separar, para identificar. Mas eu vou falar para você, família tradicional é família. Não tem família tradicional, família de outro jeito. Não, irmão, é família. Família, família, o que Deus estabeleceu na sua palavra, para o homem e para a mulher. Nós entendemos perfeitamente que também, segundo a Bíblia, estamos vivendo um tempo em que cada vez mais se aproxima a volta do nosso Senhor. E Jesus falou sobre isso. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso, sobre o que aconteceria nos últimos dias. Nós temos essa consciência, temos esse entendimento pela palavra, porém, precisamos também nos posicionar de acordo com aquilo que nós vivemos hoje. Não é porque sabemos pela palavra que nos últimos dias tais coisas iriam acontecer que nós iremos aceitá-las. E aí, pastor, como é que eu me posiciono? Como é que eu... o que eu faço em relação a isso? Em primeiro lugar, ore. Ore pelas famílias da terra. Ore pela sua família, ore pelas famílias da igreja, ore pelo conceito de família. Isso é muito importante que você faça. Em segundo lugar, tenha um posicionamento em relação a isso. Se nós que conhecemos a palavra não nos posicionarmos, e aí eu preciso trazer para nós o exemplo do nosso pastor, que a todo tempo tem se posicionado socialmente em relação à questão familiar. Se não nos posicionarmos, o que vai acontecer conosco? Seremos engolidos por tudo isso que está aí. Aqui na igreja, acompanhei o caso do Flávio e da Sara, né, cuja filha estava numa escola, e a escola começou a fazer uma defesa de padrões que nós não aceitamos. E o que eles fizeram? Tiraram a filha da escola e procuraram uma outra escola em que estivesse de acordo com aquilo que nós cremos e vivemos. Isso é um posicionamento. Aquela escola perdeu um aluno, aquela escola perdeu uma renda. Então, essa é uma forma de nos... É claro, irmãos, que nós não vamos atacar ninguém. Nós somos o povo do amor. Preguei isso aqui domingo. Não existe povo na terra que seja mais amoroso do que a igreja. A igreja não vai atacar, denegrir a imagem de ninguém, mas pode se posicionar. Pode ter uma posição firme diante disso tudo que está acontecendo socialmente. Precisamos defender o padrão bíblico para a família. E o último tópico, que é o 3.3, dá uma olhada na sua revista, é o padrão da indissolubilidade. E aí eu peguei o texto de Mateus 19, em que os fariseus questionam a Jesus. Chegaram perto dele, querendo conseguir alguma prova, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, macho e fêmea? E Deus disse: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando duas pessoas se casam, eu já ouvi questionamento sobre isso. Mas pastor, será que Deus uniu? É muita cara de pau, porque quando casou era Deus. E agora que está no conflito, será? Irmão, uma coisa é certa: nós sempre vamos enfrentar batalhas na vida, e o casamento não está fora disso.
No casamento, nós vamos enfrentar muitas lutas, muitas batalhas. Paulo fala sobre isso. Eu queria vos poupar das batalhas. É uma realidade. Quem é casado aqui? Olha aí, maioria da igreja. Tem luta? Tem batalha? Claro que tem. Eu vou deixar meu testemunho aqui. Ontem eu e Leila, a gente estava de bico. Eu falei, amor, vem cá. Eu amanhã tenho que falar sobre esse negócio. E amanhã é meu aniversário, irmão. Não quero começar meu aniversário assim, não. Vamos botar aqui, vamos abrir aqui uma pauta familiar aqui, nós dois, fecha a porta do quarto aí, vamos conversar aqui. Irmão, todo mundo passa. Pastor Alexandre, quer falar? Olha aí, ó, a melhor parte da briga é fazer as pazes. Você pode dar um aplauso para Jesus? Tem luta, irmão. Olha aí, passa aí, Felipe. Eu botei, casamento precisa de esforço mútuo. É o finalzinho do texto, ó. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. Paulo está falando lá, argumentando em favor do celibato, como eu já expliquei, que tem um contexto, que é uma exceção à regra. Você já aprendeu isso, tá? Mas essa aqui é uma verdade. Vamos enfrentar lutas. São duas pessoas diferentes. Tem fases da vida também diferentes. Tem filhos. Tem trabalho, tem igreja, tem um monte de coisa que influencia no relacionamento. E eu vou falar para você, tem o diabo, irmão, que fica querendo perturbar a nossa vida, fica plantando ideia que não existe na nossa cabeça, sabe? Fica tentando bloquear o nosso relacionamento. Mas nosso pastor sempre repreende, está repreendido no nome de Jesus. Não tem lugar para o inimigo nas famílias dessa igreja. Essas famílias são consagradas ao Senhor. O seu casamento é consagrado a Deus. Haverá paz, alegria, entendimento, união, carinho, relacionamento em todo o tempo que vocês estiverem na terra. Oh, aleluia! Entenda isso, exige esforço nosso, exige compreensão. Eu costumo dizer que casamento é ceder, tem que ceder. Se o marido for turrão e a mulher for rixosa, aí vai ser brabo. De vez em quando pega uns assim, irmão, assim, aprende a ceder, cede um pouco. Para que ficar tão rígido, inflexível? Essa inflexibilidade traz problema. Existem coisas que a gente não pode abrir mão, né? Não, existem coisas que são muito sérias, e a gente precisa ali argumentar em favor. Agora, tem coisas que você pode abrir mão, né? Outro dia, Leila brigou comigo que eu comi só a banana do bolo. Eu falei, pô, amor, come o bolo. Mas depois eu como o bolo, mano, só com café, mas eu queria comer só a banana. Então, assim, tem coisas do dia a dia que a gente tem que flexibilizar um pouco, sabe? A gente precisa ser mais suave nas cobranças. A gente cobra muito, né? O marido cobra muito da esposa, a esposa cobra muito do marido. A gente tem que se amar. Tem um negócio, é melhor estar certo ou ser feliz? Então, vamos ser felizes. Que essa graça esteja sobre você. Se esforce pelo seu casamento. Você que está perto do seu cônjuge, fala para ele assim, ó, eu vou me esforçar mais. Fala para ele, eu vou me esforçar mais. Vou me esforçar mais. Tem que se esforçar, irmão. Sabe, lutar contra aquilo que vem dentro de você e quer tá ali dentro de você, uma pressão. Sou eu só que sinto isso, irmão? Aquela pressão ali, ó, vai, dobra o joelho e vai assim, ó, igual a panela de pressão, abre a válvula, conta para Deus, deixa o Espírito Santo entrar. O Espírito Santo de Deus ajusta tudo. Quem tem Jesus é diferente. Quem tem Jesus é diferente. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo dentro de si.
As pressões são aliviadas na oração, são colocadas diante do altar do Senhor, os conflitos são resolvidos no diálogo, na conversa, há entendimento nos casais que são de Jesus. Aleluia! E valorize o seu casamento, irmão. Valorize o seu casamento. Eu peguei um Uber lá em São Paulo, né? Fui para São Paulo, fiquei terça, quarta e quinta, voltei na sexta, preguei nas igrejas lá, fiz a formatura também lá em São Paulo, do núcleo de São Paulo, e aí peguei um Uber, e São Paulo tudo, a gente reclama do trânsito aqui, irmão, vai para São Paulo, nunca mais tu vai reclamar do trânsito. 1h50 dentro do Uber para chegar na igreja, falei, Jesus me guarda. E aí fui conversando com um rapaz bacana, aí ele contando as histórias, as experiências dele de Uber, com mulheres da noite, com não sei o quê, ele falou assim para mim, eu não abro mão da minha esposa por nada, minha esposa é fera, já peguei passageiro aqui, tudo que é jeito, não abro mão do meu casamento, não abro mão da minha esposa. Eu falei, é isso aí, podemos abrir mão da nossa família, o diabo quer isso, está destruindo aí. Eu li um artigo, depois se alguém quiser, eu passo um artigo, acho que é da Isto É, que agora tem festa de divórcio. Festa de divórcio. Eu ia até botar no slide, falei, vou botar não, não vou dar muita pompa para esse negócio não. Festa de divórcio, a pessoa se divorciou, dá uma festa. O diabo está fazendo a bagunça na sociedade. Destrói um casamento, destrói uma família. Filhos com problemas emocionais, sentimentais, não se encontram dentro da realidade do mundo, filhos problemáticos, cai na escola. Fui professor minha vida toda no colégio militar, irmão. Quantos filhos com problema? Aí você chama o pai e a mãe para ver o que acontece. Família destruída. E aí você vê que o problema não está na criança, não está no adolescente, o problema está na família. Mas aqui não é o mundo não, aqui é a igreja de Jesus. Eu e você estamos na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. Aquilo que cabe a Deus, Deus faz. Aquilo que cabe a nós, temos que fazer. Cuide da sua família, valorize a sua família. O casamento precisa ser preservado e honrado, é o texto áureo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, olha, venerado, sabe? Cuidado, preservado, honrado, seja o seu casamento. Cuide do seu casamento, preserve o seu casamento, honre o seu casamento, honre a sua esposa, honre o seu marido em todo o tempo. Ele é a prioridade da sua vida hoje. Você que é casado, você que é casada, a prioridade da sua vida é o seu casamento. E para a gente encerrar nossa conclusão, recebi essa imagem aí de um amigo, nela ainda nem tinha Juju, dá uma olhada aí, que coisa linda, ó. Aí só tem eu, Leila, Gabriel, novinho, e Juju, e Daniela ainda bebê. Juju ainda nem tinha, nem era pensamento nessa época, né, amor? E aí eu queria ler com você o Salmo da Família, para encerrar nossa aula de hoje. É o Salmo 128, de 1 a 4. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua família.